Que alegria ter aqui o Dr. Harold Collins Jr., né? É, E o senhor lembra quando que o senhor entrou na Justiça Federal, o ano? em 1967, Ah, sim. dezembro de 67. Ah, e o senhor se aposentou em 1990, né? 90, Ah, 23 anos de Justiça Federal. 23. Olha só. E o senhor lembra quando o senhor entrou na Justiça, o senhor veio requisitado de outro órgão, né? Sim, sim. Aproveitando a Lei 5.010, que funcionários podiam optar, funcionários estáveis, federais. Aham. Eu aproveitei, eu era da Receita Federal. Ah, E aí pulei para a Justiça. olha só, que legal, né? E quando o senhor chegou, o senhor foi lotado em qual vara? O senhor lembra? Segunda vara. Segunda vara? E quem que era o juiz lá? Dr. Milton Luiz Pereira e Dr. Heraldo Vidal Correia. Olha só. E que atividade que o senhor foi fazer lá, o senhor lembra? Bom, quando nós assumimos, não tinha nada, sabe? Inclusive foi aqui o Estado emprestou para nós uma sala e nós atendíamos ali, sabe? Mas precariamente. E aí depois é que nós fomos para Rua 15 Aham. e aí a coisa melhorou, engrenou, né? Porque antes não tinha... Teve o quê? Você fez alguma audiência lá? Não, né? Não cheguei a fazer nenhum. Mas o que teve de audiência foi o doutor Milton fez uma parte criminal e só. Aham. Aí logo em seguida nós fomos para Rua 15. Sim. Aí já engrenou, né? Porque aí as varas eram já separadas, Aham. tinha a administrativa, tudo no mesmo andar. Aham. Administrativa, a primeira vara e a nossa, como eles chamavam, alegre segunda vara. Que legal. E como que era trabalhar com o doutor? Heraldo Heraldo era titular Aham. e o doutor Milton suplente na época. Sim. E o doutor Heraldo era uma figura maravilhosa, gozador, amigo dos funcionários, sabe? Aham. E todo mundo gostava muito dele. Aham. O doutor Milton também. Só que o doutor Milton era mais fechado, não era de... Aham. Eu, por exemplo, eu tenho carta dele, ele era atleticano como eu, então ele sempre me escrevia lá do Atlético. Olha só. E eu sempre me dei bem com ele, fora do serviço. Aham. Também era, dentro do serviço era terrível. Ele era muito sério, né? Muito, aham. Eu até tenho umas passagens com ele de multa, ele me multava às vezes. Como assim? Ele me mandava um despacho Aham. e os despachos dele sempre eram grandes. Então ele punha 4, 5 determinações para serem cumpridas. Ele punha assim, depois falava mais um pouquinho e punha um lá escondido embaixo. Jabuti. Eu fazia parece que ele fazia de propósito, sei lá. Aí eu fazia aquelas de cima e esquecia a de baixo. Aí levava para ele assinar, ele daqui a pouco batia a buzina lá eu ia lá. Quando ele me chamava Dr. Colim, eu já me tremia. Aí eu chegava lá e disse, o senhor não cumpriu aí o despacho que eu mandei. Eu disse, não, doutor, mas vamos ver o que aconteceu. O senhor não cumpriu aqui o despacho, estava lá 4 em cima e um escondido lá embaixo. Realmente falhei. Aí depois, quando eu chegava na vara lá para fazer o que eu tinha esquecido, eu ia ver o despacho, ele punha lá, ei por bem,
que ele usava muito isso. Hei por bem imultar o servidor Harold Rolim Júnior em 50 centavos. Era uma multa. Até era engraçado porque o doutor Heraldo um dia me chamou no gabinete dele. Colim, você prepara, você vai pagar para trabalhar. Eu disse, por quê, doutor Heraldo? Você viu agora a nova lei que saiu aí, que aumentaram as multas? O Heraldo era feliz. E era uma caixinha que ficava para dar... Não, recolhia para a União. Mas, meu Deus, Sem que proveito coisa. próprio. Recolhia para a União. Você nunca foi multado? Ele é o contrário, ele multava o juiz por atraso. E o senhor lembra, seu Haroldo, assim, dos colegas que trabalhavam Lembro, naquela época? lembro. Tinha algum muito folclórico, assim, muito... algum Tinha, mas caso? um não dá para contar. E tinha mulheres na secretaria, o senhor Na lembra? minha vara, não. É. Era o Clube do Bolinha, não tinha... você quer o nome das pessoas? Não. Se o senhor puder me dizer... O que o senhor diretor lembra. chamava-se Isidoro Fluminhan. Certo. O Isidoro ficou uns 4 meses, se muito. Ele fez concurso para promotor e foi ser promotor. Ah, sim. Aí assumiu no lugar dele o Ramon, Nilson Ramon. Nós tínhamos Flores Schileder, Luiz Frank, isso mesmo, Manuel Meirelles, Fade, o Valdomiro, Oswaldo Pires, Pedrinho Estela, tinha o lá de Santa Felicidade, o Volpe, Tony Volpe, Antônio Volpe. Certo. Mas aí o senhor tinha os colegas que eram da expedicionários, né? A maioria. Aham. E alguns deles contavam alguma coisa que tinham ido para a guerra, realmente? O Flores. Ah, Flores. E esse Mauro também, que O perdeu a Mauro, audição, não? o Mauro não falava muito, sabe? Porque ele tinha aquele problema dele de audição, então eu não tinha muito contato, sabe? Certo. Mas o Flores contava as peripécias da guerra. Ah, olha só. E era um sujeito extraordinário e enfrentou mesmo a dureza da guerra, sabe? Sim. Ele disse, um dia nós estamos lá numa patrulha e de repente apareceram os alemães lá e começaram a metralhar. Nós corremos e achamos uma casinha e entramos na casinha. Daqui a pouco eles jogaram uma bomba, explodiu tudo. 2 colegas do meu lado morreram. Então ele contava os horrores, sabe, da guerra. E tem uns que faziam de expedicionário, mas na realidade eles não chegaram nem na... Eles chamavam saco B. Que eles foram da segunda leva e não chegaram nem a descer na Itália. Ah, sim. Foram e voltaram de navio e se achavam... Eram os mais traumatizados. Acabaram não lutando, mas voltaram. Tanto que trauma eles tinham muitos. Sim. Tanto que embaixo da Justiça eles alugaram 2 lojas. E uma delas era de disco. Uma loja de disco muito grande e tal. E eles fizeram uma promoção. Então, quando era ali por 4h30, 5 horas, eles soltavam um foguete. É mesmo, na loja. Nossa, de repente nós olhamos lá debaixo de uma mesa, tinha um... Ele achava que era bomba. O Newton, da dona Olga. Newton Klippel, estava escondido lá. Trauma, né? Sim. Então, e outros que fugiam, nessa hora fugiam, mas de malandragem, não tinham trauma nenhum. Então ali era
uma turma muito... O Luiz Frank também era um... Às vezes, o Luiz não era de falar muito, mas às vezes ele contava algum caso da guerra. Aham. Esse esteve também lá. Certo. Mas mais falador era o Flores Silene, que que era contava uma mais. figura extraordinária. Aham. Todo mundo queria muito bem ele. Certo. E como é que eram os advogados da época, assim, Ministério Público? O senhor lembra de algum que atuava bastante? Você sabe, era lá? uma família, Sim, porque era... os advogados eram poucos que atuavam na Justiça Federal. Aham, Mais na parte criminal, aham, que vinha muito advogado lá de Foz do Iguaçu, e a maioria daqui era a parte criminal, embora também tivesse a parte civil, que também não era pequena, era grande também. Principalmente quando vieram aqueles assuntos de BNH e... Terrível, não dá nem para lembrar que dá tristeza. BNH. Tinha muito também apreensão na Receita, na ponte, né? Muito sacoleiro Tinha, na época. tinha. Diz que até mandavam prender as pessoas. Mandavam né? prender, a coisa mais triste, sabe por quê? Eles chamavam as formiguinhas. Aham, Eram aquelas mulheres paupérrimas que eles mandavam passar com uma cestinha de cigarro, ou uísque, alguma coisa assim, e davam lá 5 cruzeiros, R$2, sei lá quanto. E elas eram presas e vinham para a penitenciária aqui em Curitiba. Quer dizer, um trabalho terrível aham. por causa de miséria, né? Tanto que depois eles pararam um pouco, a Polícia Federal. É que também a Polícia Federal estava começando, então tinha que mostrar serviço. Então prendiam todo mundo. Vinha aqueles caras... Uma vez eu lembro que eu estava trabalhando, daqui a pouco veio um funcionário nosso, doutor Colinho, o senhor não podia arrumar uma calça? Eu disse, eu tenho que ir em casa buscar, eu arrumo. Para que é? O sujeito está com uma calça toda rasgada, que está aparecendo tudo. Aí eu saí, fui em casa, peguei uma calça e o cara vestiu. Então era esse o tipo de gente que eles prendiam, porque os grandes contrabandistas era difícil prender. Até um dia que teve a apreensão do maior contrabandista da época, que era o Sargento Reis, famoso. O Sargento Reis era de Foz do Iguaçu, dono do contrabando. Ele afrontava o Dr. Milton. Nossa. Ele tinha sido condenado e estava cumprindo pena, só que ele tinha muito dinheiro, então conseguiu cumprir a pena, em vez na penitenciária, na manicômio judiciário. Lá ele mandou reformar uma sala, fez um quarto com televisão, com tudo, dava dinheiro para os guardas, tinha muito dinheiro, né? E aí, esse foi o mais importante desde que foi preso. E ele, cumprindo pena, às vezes 6 horas da tarde, porque ele sabia que o Dr. Milton saía às 6 horas. E então ele passava na frente da justiça e ficava ali na frente, bem na porta. Para ser visto. Na rua, mas na porta da justiça. No dia seguinte, o Dr. Milton, oficie seu manicômio judiciário, que o detento fulano de tal estava solto às 6 horas da tarde. Meu Deus do céu, eu dizia, Reis, não faça isso, você está se prejudicando com isso. Sim. Não, mas eu faço para infernar ele. Os advogados eram poucos, mas o senhor lembra de algum assim? Que era lembro. Bem... Tinha uns que eram os mais frequentadores lá da justiça. Geralmente
a maioria era da parte criminal. Aham. Então, da parte criminal tinha Hélio Narese, o René Dotti, Aham. Duílio Melani, tinha o Breda, Antônio Breda, o Antônio Breda, Inamar Matos Ferreira, Aham. e lá de Foz do Iguaçu vinha sempre um que era meu amigo antes da justiça, Francisco Freire, Ah, sim. o Chiquinho, famoso lá de Foz. Aham. E o doutor Álvaro Albuquerque, também de Foz. E eram esses, sabe, a maioria. Agora, na parte civil, tinham muitos. Aham. Eu lembro, assim, de Virmon, doutor Eduardo Virmon, doutor Rubens Requião, aquele Joaquim. Miró Carneiro, Almir, doutor Almir, e outros, assim, que agora não Sim, sim. recordo. Mas esses eram os mais atuantes ali, né? E aí o senhor se lembra quando foi mudado para o edifício Bagé? Sim, eu no Bagé que eu fui colocado como diretor da Quinta Vara, que foi criada na época. Certo. E daí com qual juiz que era? Doutor Vladimir Passos de Freitas. Ah, sim. E como que era trabalhar com o doutor Vladimir? Ah, eu devo muito para ele, sabe? Porque primeiro por ele ter me escolhido como diretor. E segundo por ter me aturado. Sabe? Ele era um dos melhores juízes que eu conheci. Aham. Trabalhador, espetacular. Aham. E ele tinha uma qualidade de facilitar as coisas, sabe? Aham. Ele, por exemplo, às vezes quando vinha muito processo do mesmo assunto, ele dizia, encoste lá no cantinho e vamos tocando, quando eu tiver bastante, eu vou dar uma sentença só. Ah, sim. Ele era prático, né? Nossa Senhora, era espetacular, sabe? Aham. E não tinha nada atrasado. Tanto que ele me disse um dia, olha, nós vamos comprar uma rede de vôlei, porque não temos o que fazer, vamos jogar vôlei na hora do expediente. Era um juiz maravilhoso. E ali daí já as ações já aumentaram muito, né? Porque daí já cresceu Sim, bastante sim, a sim. justiça, né? E é como eu disse, vinham aquelas levas de assuntos, tudo igual, Aham. mas chegava de fornalha. Aham. Sabe, esse do BNH foi uma. O outro que também marcou época foi na época do Collor, quando ele prendeu as poupanças, as sim. contas correntes, sabe? Então aquilo lá era 100 por dia em cada vara, era uma loucura. Aham. E nós, graças a Deus, vencemos aquilo tudo, né? Sim. E o senhor se lembra da equipe ali já dos servidores no Bagé, ali naquele edifício Bagé? Do Bagé, Era gente diferente, daí já entrou mais... o Flores continuou, Aham. tinha a Mirte, Ah, a Mirte, filha do doutor Miró Carneiro, que era um dos advogados, Aham. o Aparício, Osmar Nodari, Hermínia Maria Nazaré, Dona Gladys, que era oficial de justiça, a Dona Raquel, também oficial de justiça, Edgar Costa, oficial de justiça, o Enéas Proman, Aham. mas parece que foi nosso também, Drabique. Eram esses que eu me lembro. Bastante gente. Aham. E até teve um caso interessante, que nós tínhamos tanto processo desses que eu falei, que a Caixa Econômica nos emprestou funcionários. E vieram 2 para a nossa vara. Era o ministro
no futuro, Dr. Orestes Dallazen. Era uma das pessoas que eu mais admirei na minha vida, sabe? Sujeito de uma família humilde, que galgou o posto de ministro do Trabalho. Era um sujeito extraordinário. E a mulher dele, a Eunice, não me lembro o sobrenome, mas deve ser Dallazen também. E no dia que nasceu a filhinha dele, até fui jantar, ele e o Ramon. Nós fomos no hospital e fomos parabenizar a Anice, e aí saímos para jantar, comemorar A paternidade o nascimento. dele, isso. E esse rapaz era um fenômeno para trabalhar. Pegava pilhas de processo, 1 hora depois, tudo pronto. Aí ele, do lado ali, um livro, e ele lendo, estudando. Olha. Estudava o dia inteiro. E aí, seu Haroldo, e como é que era o relacionamento fora da justiça? Vocês saíam bastante, faziam viagens? Não muito, mas saíamos. Aham. Sabe, tinha época, né? Época de Natal, a gente... Não era só a nossa vara, era a justiça inteira. Todo mundo conseguia se reunir, É, né? Porque exatamente, era menos gente. Onde era muito bom, sabe, a gente relacionar com outros colegas, né? Que eram de outras varas. Aham. Mas aí já tinham mais varas na época. Ah, sim. Porque no início eram só 2. Aham. Primeira e segunda. Depois criaram a terceira, que era do Milton. E aí depois a quarta, depois a quinta. A quinta foi depois. Depois aí cresceram, foram para, não sei se 12, uma coisa assim, sabe? Daí foi. Tinha bastante. Certo. Mas era isso, em termos de... O seu Flores disse que trabalhou no prédio ali do Bagé? Bom, quando eles compraram o prédio do Bagé, era de uma companhia de seguros, Sul-América, parece que era Sul-América, o Atalaia, não me lembro bem. 15. Mas acho que esse é o prédio lá da 15, o Sul-América, o prédio, né? é o primeiro. O primeiro, né? O da Isso. 15. Aham. E os funcionários é que fizeram as reformas lá. Ah, sim. Paredes enormes, desse tamanho assim, cada parede eles demoliram para deixar aberta a sala inteira, sabe? Eles que fizeram tudo. E o seu Flores comandava, porque ele era pedreiro. E tinha a letra mais bonita da justiça. Aham, tá ali no livro. Ó. Ele que fazia a transcrição das sentenças. Isso. As letras bonitas eram do Ramon, Milton Pimentel, também tinha uma letra muito bonita, Emanuel e Marques. o Flores Schileder. Aham. E o Emanuel Marques, Ah. da primeira fase. Eram esses os craques Os escribas. da do Dr. grafia. Milton. Tá certo. E como é que o senhor avalia assim, a sua carreira na justiça? O senhor aprendeu muito? Foi uma coisa gratificante? Foi que para mim, depois quando fui galgado a diretor, então melhorou a minha vida 100%, né? Porque antes era correndo atrás do carro, né? Depois melhorou bastante. Aham. Então, e depois a convivência, a justiça era uma família, sabe? Até crescer muito, depois aí já diminuiu um pouco. Aham. Mas quando nós tínhamos até a sexta vara, era uma família, porque eram todos funcionários que tinham sido aproveitados na vara, Aham. sabe? Então eram os mesmos sempre. Aham. Depois é que começaram a fazer concurso e tal, e aí É. aumentou o número de funcionários. Aham. Mas era isso, mais ou menos isso.
Como é que eram os salários no início? Uma curiosidade minha. O senhor se lembra? Era bem difícil? O salário era baixo para o servidor? Era básico porque quando nós entramos, a Lei 5.010, ela era antiga já, uns 3 anos para trás. Então, os salários já estavam marcados. Marcados e defasados, super defasados. Tanto que eu ganhava um X na receita, quando eu fui para a justiça, ganhava bem menos. Ah, sim. E demorou o quê? 2 anos mais ou menos para eles acertarem. Aham. Naquela época não foi fácil. Mas depois acertou e aí só alegria. Seu Haroldo, o senhor trabalhou no TJ, né? Antes de ter as salas na 15. No Tribunal de Justiça, Isso. era uma sala que nós ficamos emprestada, lá, essa sala, Aham. emprestada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Aham. Mas foi assim, 2 meses mais ou menos. Aham. E lá tinha ajuda de funcionários também? Tinha ajuda dos funcionários do Estado, Aham. que eram as varas da Fazenda Pública, Certo. que o Ramon e o Dr. Milton Pimentel eram dessas varas Aham. e que nos ajudavam lá enquanto não foram nomeados, entendi. depois foram nomeados Certo. para a Justiça Federal. O senhor se lembra, eu tenho ali uma anotação que a Justiça chegou também a trabalhar na Comendadora Araújo. Ali na- foi a instalação, ali era a Procuradoria Da República, né? E quando eles instalaram a Justiça Federal, não tinha onde ir. Aham. Então a parte judiciária, ela foi para o Tribunal de Justiça. Aham. E a parte administrativa atendia na Procuradoria, que era o Dr. Manuel de Oliveira Franco, que era o juiz titular e diretor do foro. Diretor do foro. O senhor conheceu o Dr. Manuel também? Sim, ele que me nomeou. Aham. Eu tomei posse com ele. Aham. Dr. Manuel também, figura maravilhosa. Aliás, Todos. os 4 juízes iniciais, todos eles não tinham o que falar. Dr. Lício Bleiviera, fabuloso, Dr. Milton, Heraldo, o Dr. Manuel, Aham. todos eles eram maravilhosos, gente humilde, não tinha muita conversa, sabe, de enjoo, de empáfia, não tinham nada disso, eram gente da melhor qualidade. Eram esses Isso aí. os juízes. Pode terminar, então, se o senhor quiser dar uma mensagem, né? Fica à vontade, o que o senhor quiser. A mensagem que eu trago é de alegria de estar aqui outra vez. E estou à disposição quando precisar. Mesmo com sacrifício, pela idade, mas estarei à disposição. Muito obrigado.